Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, muito obrigado por tudo. Louvamos o teu nome, Senhor. E nossas lembranças, Senhor Deus, são despertadas, ó Pai, diante de fatos que recordamos, ó Deus, que nos deixam ainda mais claro, ó Deus, o fato de que o Senhor tem cuidado de nós. Quando lemos a Tua Palavra, Senhor Deus, e somos levados a refletir sobre o Teu senhorio, o Teu pastoreio, o Teu cuidado sobre o Teu povo, a forma como o Senhor zela, cuida, guia, sustenta, provê, alimenta o Teu povo, a forma como o Senhor trata os seus. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós como bom pastor. Eu louvo o Teu nome, Senhor Deus, por todos os momentos em que o Senhor nos levou aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, as veredas da justiça, e tudo isso por causa do amor do Teu nome. Deus, eu também te louvo, ó Deus, até mesmo pelos vales sombrios, vales de sombra de morte, porque nestes momentos a Tua presença sempre tem feito a diferença. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante do luto, o Senhor tem se mostrado um Deus presente, cuja presença é capaz de suprir e saciar todos os anseios e necessidades da nossa alma. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque a Tua Palavra nos dá a certeza de que ainda que os diagnósticos sejam difíceis e as perspectivas sejam sombrias, nós podemos olhar para o futuro e enxergar esperança, porque a nossa esperança está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E assim como o salmista, nós podemos dizer: eu sei que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. E nesta noite, Senhor, aqui estamos, famílias reunidas, irmãos, amigos, ó Deus, para celebrar, para engrandecer o Teu nome. Coloca, Senhor Deus, nos nossos corações palavras sinceras, e que essas canções que iremos entoar correspondam com a verdade da nossa alma, com a realidade do nosso coração. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, livra-nos, ó Deus, da falsidade, livra-nos, ó Deus, da mecânica religiosa. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, assim seja. Aleluia, adoremos ao Senhor. És invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, declara Ele: Deus é grande. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga: Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nós convidamos você a adorá-lo de todo o seu coração nessa noite.
Deus dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos fez surgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Das cinzas dos fez surgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Não há o que temer. Conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus é por nós, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus é por nós, não há o que temer. Diga a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado. Tu és a cura. Com todo o seu coração, diga: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. As palmas bem fortes, Senhor.
erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Eu erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Declare: eu te amo, Senhor. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, eu quero ver a igreja bem forte. Vou te alegrar. Mais uma vez. Tá lindo. Vou te alegrar. Teu coração bater ao meu. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo te falou. Estamos felizes que estamos aqui na casa de Deus. Aleluia. Continue glorificando o nome dele. Vamos agradecer ao Senhor.
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Aleluias. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, a igreja. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, Teu nome é santo, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Somente nosso Deus tem poder para salvar. Aleluia.
e brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo e brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Eu quero ver a igreja Cristo. Cristo. Oh, yes. Jesus, a morte venceu. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu. Faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, podem sentar. Nós teremos uma atividade paralela. Eu pedi que acendam as luzes, por favor. Nós vamos ter uma atividade paralela para as crianças até 10 anos. Então, você que está com a criança aí, com a idade até 10 anos, as professoras já estão lá no hall de entrada, aguardando as crianças para participarem de uma programação especial. Peço aos pais que orientem nesse sentido. Na medida que também as crianças forem saindo, teremos lugares para os irmãos que estão em pé ainda. Eu vou pedir aos irmãos, aos diáconos, que orientem as pessoas que estão no hall de entrada, que venham prestar culto ao Senhor, ouvir a pregação da palavra. Ei, lindinhas. Lindinha, já pode ir, já está esperando vocês lá. Podem ir já. Essas meninas já são acostumadas com a ordem, já entendem direitinho qual é a ordem do culto. É porque hoje é um culto especial, a gente já está dispersando de um jeito diferente. Amém. Se você está do lado de uma cadeira vazia, por favor, levante uma de suas mãos. Olha aí, gente. Pessoal que está em pé lá atrás, olha. Cadeiras vazias aqui na frente, vocês podem vir. Peço aos diáconos que orientem nesse sentido. Amém. Ok. Temos lugares aqui na frente. Irmãos, todo culto de chegada de Cucílio é um culto festivo. É um culto que nós, alegremente, recebemos muitos convidados. Pessoas
que vem prestigiar a chegada dos seus queridos, de suas queridas, no caso, do Cucílio. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas é importante que todos que nós aqui estamos, tenhamos consciência de que nós estamos num lugar reservado para a adoração ao Senhor e para o culto ao Senhor. Se tem algo que eu prezo demais na liturgia, no culto ao Senhor, no culto congregacional, além de outros fatores, como comprometimento, entusiasmo, dedicação, a reverência. Reverência diante do Senhor. Reverência que eu compreendo como respeito. Respeito a Deus e a voz do Senhor. Respeito a Deus e a sua palavra. E justamente por esse motivo eu quero fazer algumas recomendações que eu não só faço nos cultos de Cucílio, mas os irmãos que aqui congregam sabem que eu repito sempre antes de pregar. Se você está com seu celular ligado, desligue. Ou pelo menos coloque ele no modo avião, caso você utilize esse aparelho para fazer a leitura bíblica. Eu peço que você não se levante mais. Você não vai desidratar se você não beber água pelos próximos 35, 40 minutos. Então, não se levante mais, não fique transitando. Que o único trânsito seja agora de pessoas chegando para sentar e encontrar algum lugar. A não ser que você seja chamada, mãe ou pai, numa das salinhas para atender a necessidade do seu filho, que às vezes o seu nome pode ser citado aqui. Ou, quem sabe, a placa do carro, espero que todos, de forma cristã, tenham estacionado seus carros. De forma cristã. Mas se for o caso de alguém estar bloqueado pelo seu carro e precisar sair por uma emergência, a placa do seu carro também vai ser citada aqui. Mas enfim, não converse paralelamente com as pessoas que estão do seu lado. Não se distraia, nem distraia ninguém. Eu entendo, queridos irmãos, que nós cultuamos a Deus através da nossa reverência, do nosso respeito. Nós cultuamos a Deus através da nossa pontualidade. Nós cultuamos ao Senhor através da nossa inteireza na adoração. Ah, tem gente que só gosta da pregação, aí não vem para a hora do louvor. Não, porque só me interessa a pregação. Tem gente que depois do louvor sai porque não interessa a pregação. Às vezes tem pessoas de grupo de música que tocam, que cantam e depois vão embora. Fizeram a sua parte, já cantaram, já tocaram, não vão escutar a pregação. Ou você vem para adorar a Deus de verdade, ou não vem. Então eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui. Eu sei que você está aqui para adorá-lo, em espírito e em verdade. Amém, querido? Por favor, receba essas palavras com alegria no seu coração. Meu desejo não é entristecer você, muito pelo contrário, é preparar você para ouvir a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Você trouxe Bíblia? É a mesma coisa que perguntar o seguinte: você trouxe comida para o almoço? Você trouxe talher, né? Trouxe um prato? Né? Então, trouxe Bíblia para a igreja? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu vou pedir aos diáconos que se encontrarem ou busquem qualquer músico que participou do culto aqui, cantando ou tocando. Eu quero aqui para ouvir a pregação da palavra também. Eu sei que às vezes vão para beber água, para ir para o banheiro, mas é bom que voltem
para cultuar o Senhor integralmente. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Se não tiver lugar para sentar, senta ali ou nas laterais aqui, na escadaria, a gente dá um jeito. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. Vencendo as tempestades da vida. Quem aqui já passou por momentos tão adversos, tão difíceis, tão complicados, que você poderia considerá-los a verdadeiras tempestades que tentaram atropelar você? Levante sua mão. Eu imagino que dentre esses que levantaram a mão, quem sabe as tempestades ainda estão fazendo-se ouvir através dos seus ventos violentos contra você. Eu creio que esta mensagem pode abençoar a sua vida e trazer consolo à sua alma. E para você que não lembra de uma tempestade assim, não lembra de problemas assim, essa mensagem, creio eu, há de preparar você para enfrentar esses dramas existenciais. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vencendo as tempestades da vida. O texto será colocado à sua disposição também no Data Show. Naquele dia, quando já era tarde, Jesus disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez vamos orar? Vamos ao Senhor em oração, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nos aproximamos de Tua presença, Senhor, em oração, para buscar a Tua graça, a fim de que possamos, ó Deus, ser mais uma vez edificados, fortalecidos, alimentados e dirigidos pela Tua palavra. Dá-nos que nesta noite, Deus, nossos corações sejam quebrantados, preparados, ó Deus, e atingidos pela unção do Teu Espírito, na medida em que Tua palavra, Senhor Deus, seja ministrada com fidelidade pela Tua graça. E assim nossos corações possam abrigar, possam receber e guardar a Tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, a partir dessa passagem, encontrar da parte do Senhor os recursos e toda a graça necessária para enfrentarmos esses momentos difíceis, essas situações complicadas, esses períodos adversos que podemos denominar de tempestades. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa passagem, ela se encontra dentro do seguinte contexto. Jesus havia passado o dia todo ensinando à beira-mar
sobre o reino de Deus. Passou o dia todo evangelizando, pregando o evangelho. Ao final da tarde daquele dia, ele deu uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem no barco, a fim de que passassem para outra margem do mar da Galileia, para uma região chamada de Gadara, onde ali o Senhor Jesus encontraria um homem possesso por espíritos malignos e o libertaria. Enquanto, portanto, eles atravessavam o mar, Jesus, cansado do dia, um dia que exauriu as suas forças físicas, ele dormiu, revelando, portanto, a sua humanidade. Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. E ele dormiu naquele barco. E uma tempestade terrível surpreendeu não somente aquele barco, como os demais que estavam acompanhando aquela travessia. E as ondas eram bravias, os ventos eram de fato furiosos, e a água começou a encher aquelas embarcações. Os discípulos que ali estavam, alguns deles eram pescadores de tradição, viviam da pesca e tinham conhecimento daquele mar e daquela navegação. Pedro, por exemplo, morava às margens do mar da Galileia e vivia da pesca, vivia justamente navegando sobre aquelas águas, mas mesmo assim, aquela tempestade, de forma específica e especial, era tão apavorante, tão complicada, que eles ficaram tomados pelo medo, e em seu pânico, eles viram que Jesus, ainda que aquela embarcação estivesse sendo varrida e levada de um lado para o outro, Jesus estava deitado na polpa daquele barco e continuava dormindo. Ou seja, o barco agitado, os discípulos gritando, e Jesus, de tão cansado, dormia. Eles clamaram a Jesus, o acordaram. Jesus ergue-se e repreende o mar, repreende o vento. E aqueles discípulos que estavam apavorados com a fúria dos ventos, agora ficam apavorados diante do poder daquele homem. E nessa passagem nós aprendemos inicialmente algumas lições que eu encaro serem muito importantes. E a primeira dessas lições é que as tempestades da vida, queridos, elas são inesperadas. Inesperadas. A Bíblia simplesmente diz que enquanto eles estavam atravessando, levantou-se grande temporal de vento. E eu li a respeito do mar da Galileia e eu descobri que esse mar da Galileia, ele é famoso por suas tempestades. Na verdade, é chamado de mar, mas trata-se de um grande lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E esse lago fica a 213 metros abaixo da linha do mar Mediterrâneo. E é um lago cercado de montanhas por 3 lados. Montanhas que têm por volta de 300 metros de altura. E desce sobre esse lago os ventos gelados que vêm do Monte Hermon, que é um monte bem alto, de 2.790 metros. E os ventos frios do Monte Hermon descem, portanto, para esse vale onde está esse lago. E quando esses ventos gelados se encontram com esse ar quente do mar da Galileia, formam-se, portanto, essas tempestades que elas acabam sendo meio que tempestades recorrentes ali naquela região.
E as tempestades da vida, assim como essa que nós observamos nessa passagem, elas são inesperadas. E por que elas são inesperadas? Porque tempestades são como um acidente. Assim como as tempestades, enfermidades, crises, desemprego, muitas vezes enfrentamos tempestades assim, inesperadas, e elas não nos mandam recado, elas não nos enviam SMS dizendo, olha, estou chegando. Simplesmente as tempestades, os problemas, as crises e as adversidades, elas chegam em nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. Elas praticamente nos atropelam, arrombam a porta, e algumas vezes elas simplesmente nos pegam de uma surpresa tal que nos deixam completamente desequilibrados emocionalmente e desestabilizados em todas as situações. Porém, aquele que segue a Cristo, o discípulo de Cristo, deve estar preparado para as tempestades da vida, conquanto saibam que elas são inesperadas. Vejam que os discípulos, eles entraram naquele barco por ordem expressa do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse, passemos para o outro lado. E mesmo assim, eles enfrentaram a tempestade. Percebam o que aconteceu ali naquele barco. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Aqueles discípulos não estavam em desacordo com a vontade do Mestre. Eles não estavam em desobediência. Eles estavam em obediência. Eles estavam onde Jesus mandou eles estarem, fazendo o que Jesus mandou eles fazerem, indo para onde Jesus mandou eles irem. Mas mesmo assim eles enfrentaram terríveis tempestades. Há pessoas que reivindicam que a sua vida deve ser sempre uma brisa suave pelo fato delas estarem fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes apontam o dedo em riste para o céu e reclamam de Deus, dizendo, Senhor, eu não sou teu servo, eu não tenho sido fiel a ti, eu não sou uma pessoa que tem procurado fazer a tua vontade, então por que eu estou passando por essa aflição? Por que eu estou enfrentando essa crise se eu tenho sido uma pessoa que tem procurado viver em acordo com o teu querer, buscando fazer a tua vontade? Deixa eu lhe dizer uma coisa, fazer e estar na vontade de Deus, ser um cristão fiel, não coloca você dentro de uma redoma que te impede de passar por tribulações. Aqueles discípulos estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem, fazendo a vontade do Senhor, mas mesmo assim enfrentaram problemas. Eles amavam a Jesus, mas mesmo assim estavam passando por tempestades. Eles tinham deixado tudo, trabalho, tudo para seguir a Jesus, mas mesmo assim estavam numa tempestade. Sabe por quê? Tempestades na vida fazem parte do currículo do cristão. As tempestades, elas são inesperadas. Não porque não sabemos que elas se levantarão. Elas são inesperadas porque não sabemos quando, nem como elas se levantarão, porque nós sabemos que elas se levantarão. Uma outra verdade, uma outra lição sobre as tempestades da vida é que elas são ameaçadoras. Quando lemos Mateus, que é um texto correlato dessa mesma passagem, ele também diz o que aconteceu ali. Capítulo 8, versículo 24, Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Lembra você varrendo uma casa, varrendo pedaços de papel, como é fácil você retirá-los e deslocá-los do lugar? Foi essa expressão que Mateus utilizou, e Mateus estava lá dentro daquele barco. Ele disse que o barco estava sendo varrido pelas ondas. O próprio Marcos diz que as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas, que relata o que aconteceu ali, diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de afundar. As tempestades da vida, elas são ameaçadoras, elas são perigosas.
Muitas vezes as tempestades elas chegam de forma tão intensa que deixam as nossas estruturas completamente abaladas, põem no chão aquilo que nós levantamos anos para construir. É um casamento que se desfaz pela tempestade de uma infidelidade conjugal, é um sonho que se transforma no pesadelo, é uma doença incurável que abala a família, é um acidente trágico que ceifa uma vida cheia de vigor, é uma crise financeira que pulveriza o investimento de anos de trabalho. Tempestades. As tempestades da vida, elas são perigosas, elas são ameaçadoras. E elas também estão além das nossas forças. O homem conseguiu, através da tecnologia, dos estudos, avançar em muita coisa e controlar muita coisa, mas tem uma coisa que o homem não controla: o tempo. O homem não controla o clima. O homem não controla as chuvas, o homem não controla os ventos. Ele pode medir a velocidade dos ventos, mas ele não pode controlar a fúria dos ventos. As tempestades, elas são maiores do que as nossas forças. E os discípulos, eles se esforçaram para contornar aquele problema, para saírem ilesos daquela tempestade. Eles utilizaram, enfim, toda a sua perícia de navegação, mas eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria daqueles ventos. Os seus esforços não puderam vencer aquele problema. Eles precisavam clamar a Jesus, porque o problema era maior do que a sua capacidade de controlar e de resolver. Eu sei que eu posso estar falando aqui com pessoas que são espertas e que têm proatividade e que diante das dificuldades da vida conseguem encontrar mecanismos, alternativas, atalhos para resolver diversas situações. Tem gente que é desenrolada, que, enfim, cabe a essas pessoas aquele ditado que dizem: olha, se a vida me entrega limões, eu faço limonada. Mas sabe, eu quero lhe dizer uma coisa: tem momentos que a vida nos entrega tempestades que não importa o quão você é bom, você acha que você não tem condição de resolver. Eu sei que existem pessoas que são autossuficientes, que se acham capazes de sair de qualquer situação, de resolver qualquer problema. Enfim, são pessoas que têm experiências, que têm currículo, que têm know-how. Mas há momentos em que o Senhor Deus permite que nós entremos, que nos revelam que toda a nossa capacidade praticamente não significa nada diante do momento em que nós estamos passando. E nos sentimos, portanto, impotentes. Nossa inteligência não resolve, nosso dinheiro não resolve, nosso currículo não resolve, nossos conhecimentos não resolvem, nossos amigos não resolvem. Há momentos na vida que inclusive Deus tira tudo que você tem, para que você perceba que a única coisa que você realmente precisa é da presença de Deus. Naquele barco, os remos não resolviam, o leme não resolvia, a experiência não resolvia, a habilidade não resolvia. Só tinha uma solução. E essa solução estava dormindo na polpa daquele barco, tranquilamente, no controle de toda a situação. Você já percebeu que há momentos, problemas mesmo, que nos fazem sentir tão impotentes? Aqueles momentos que você olha para a situação e diz: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. Não sei como resistir. Já não aguento mais. A Bíblia fala de um rei chamado Josafá, que ele foi cercado por inimigos, por nações, por exércitos de 3 nações que se reuniram, conspiraram contra ele, sorrateiramente, vieram escondidos pelas montanhas,
e cercaram a cidade de Josafá. Só que o exército de Josafá estava espalhado, não deu tempo para organizar a força militar, de modo que aquele homem, a cidade estava simplesmente encurralada, e eles estavam preparados para entrar em Jerusalém. O que Josafá fez foi reconhecer a sua incapacidade de resolver aquele problema. E nesse reconhecimento ele se pôs a buscar a Deus. É isso que você faz? Diante das lutas, diante das suas preocupações com seus filhos, diante das surpresas negativas, das decepções da vida, quando você se percebe impotente diante das circunstâncias, o que você faz? Você ora, você busca a Deus, você coloca a sua vida diante do Senhor, você lança a tua âncora de confiança sobre o Senhor. Veja o que Josafá orou. Ó Deus, não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, eu não sei o que fazer, não sei como dar jeito nessa situação, não sei como dar jeito nesse menino, não sei como dar jeito nessa complicação que eu estou envolvido, mas os meus olhos se voltam para Ti, Senhor. Quando o problema é maior do que a nossa força, quando nós não temos estratégias para resolver, quando nos percebemos impotentes diante de uma situação, nós precisamos entender que a situação não está perdida. Nós não podemos colocar um ponto final onde o Senhor pode ter colocado apenas uma vírgula. Nós precisamos lançar os nossos olhos para o Senhor e continuar dependendo dEle. Pois quando a tempestade está fora do nosso controle, ela sempre, certamente, está sob o controle de Deus. Agora, ali naquele barco castigado por aquelas ondas violentas, naquela noite tão escura e tenebrosa, ao som daqueles ventos furiosos, os discípulos, eles enfraqueceram na sua fé. E a Bíblia diz que eles correram até Jesus e o acordaram desesperadamente e questionaram ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa? Estamos perecendo, estamos para naufragar. E essa pergunta, ela nasceu justamente do ventre de uma crise. E talvez seja fácil para mim hoje, para você, olhar para uma pergunta dessas e criticar esses discípulos, mas quantas pessoas, quantos de nós, nos nossos momentos mais difíceis, não questionamos a Deus também por causa de alguma coisa que estava acontecendo conosco? A tempestade, ela provoca esses questionamentos, ela produz medo dentro de nós, porque ela é maior do que nós. E além do medo, a pergunta daqueles discípulos evidenciava outro sentimento que estava presente ali dentro deles. Talvez o maior drama daqueles discípulos não tenha sido a tempestade, talvez o maior drama daqueles discípulos tenha sido ver Jesus dormindo numa tempestade daquelas. E às vezes nós temos essa sensação, a situação está piorando, a doença está mais grave, a dor está aumentando, as perdas estão ficando cada vez mais difíceis, e a gente ora, a gente busca, a gente fala com Deus, a gente vem para a igreja, a gente compartilha os nossos motivos de oração com os nossos irmãos, e a situação não muda, e às vezes passamos a pensar: será que Deus está dormindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está me vendo? Nós somos apressados em concluir que Deus está sendo indiferente à nossa dor, que Deus não se importa. Assim como os discípulos: Senhor, o Senhor não se importa. E muitas vezes julgamos que Deus está assim, distante de nós. E Ele mesmo assim, Ele sabe o que Ele está fazendo. O Senhor sempre está no controle. Olha, a tua situação pode estar, a tua vida pode estar uma bagunça tal que você diga: eu não sei nem por onde começar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem todo o controle
da tua situação. Deus trabalha. E muitas vezes Ele permite no seu trabalhar nas nossas vidas que as tempestades venham, pois o seu desejo é nos ensinar justamente essas lições. E aí o texto então nos diz no versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Jesus Cristo utilizou uma expressão falando com o vento. Como um pai que fala com a criança que está fazendo muito barulho e diz para o menino, aquiete-se. Menino, fique em silêncio. Ei, pirrai, cala a boca. Jesus, Ele assim fala com o vento, com a tempestade. Cale-se. Nós ficamos com medo porque nós duvidamos que Deus está no controle. Jesus questionou aqueles discípulos, por que vocês estão tímidos na sua fé? Mas enquanto nós cantamos aqui na igreja, as canções que nos são sugeridas, escolhidas no repertório pelo grupo musical, nós expressamos a nossa fé, nós declaramos a nossa confiança em Deus, cantamos a Deus que Ele é soberano, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele reina, e que nós iremos adorá-lo, não importa as circunstâncias, mas o que acontece é que depois que a gente sai por essas portas e enfrenta as tempestades da vida no trabalho, quando a gente tem que sair numa madrugada, apressado de casa porque um filho está passando mal e tem que levar para o hospital, quando a gente se depara com um prejuízo terrível que nos atropelou e enfim, meio que nos chacoalhou, decepcionando-nos diante de alguma situação, muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós cantamos, daquilo que nós lemos, e as promessas de Deus parece que elas não são lembradas e não organizam as nossas atitudes, e o fato é que Jesus Cristo, portanto, quando chama-os de tímidos, Ele utiliza uma expressão que está no grego, chamada deloi, que na verdade significa medo covarde. Jesus estava dizendo, porque vocês estão com esse medo, com essa covardia. Os discípulos estavam agindo covardemente, quando eles poderiam na verdade ter agido em plena confiança em Jesus. Aqueles discípulos deviam ter fé e não ter medo, e isso por algumas razões. E a primeira razão pela qual eles deveriam ter fé em Jesus, confiar em Jesus, era por causa da promessa de Jesus. A promessa. No versículo 35, queridos, Jesus, antes de entrar naquele barco, falou para os discípulos o seguinte, passemos para onde? Para outra margem. Ele determinou, nós vamos para outro lago do mar. O destino deles, portanto, não era o naufrágio. O destino deles naquela viagem não era a morte, mas a outra margem. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma direção, eles iriam até a outra margem. Meus amados irmãos, se precisamos entender uma coisa, é que o nosso Deus é verdadeiro, Ele zela pela verdade. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Ele fala, e quando Ele fala, se cumpre, porque a sua palavra não volta vazia, mas sim, cumpre o que lhe apraz. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro, e o próprio Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se Ele disse, vamos para outro lado, eles iriam chegar do outro lado. Uma promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. Os homens prometem e não cumprem. Políticos, não vou nem falar. Mas quando Deus promete, promessa dele é igual à realidade. E eles tinham uma promessa, a palavra de Jesus. E as palavras do Senhor não podem ser frustradas, os seus planos são perfeitos. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, igreja. O que Ele fala, Ele cumpre. Jesus não promete viagem calma.
Jesus não prometeu viagem fácil, mas Ele garantiu chegada certa e segura. Jesus não nos promete ausência de luta. Jesus não nos promete sossego existencial, mas a vitória dele é garantida. A palavra de ordem do Senhor Jesus tornou-se, portanto, uma promessa segura. E essa promessa deveria ter encorajado aqueles discípulos e fortalecido a sua fé. Eles deveriam ter lembrado, Ele disse que chegaríamos do outro lado. O Salmo 89, versículo 9, fala a respeito do Senhor. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Você pode dizer amém? Então, quando o medo, meu querido irmão, minha querida irmã, assaltar a sua fé, quando as ameaças quiserem roubar a sua paz, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus Cristo. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida, que não existe solução, creia na palavra de Jesus. Para Ele não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, Ele põe termo à guerra, Ele salva o perdido, Ele cura o enfermo, Ele levanta o caído e Ele faz novas todas as coisas. Uma segunda razão para aqueles discípulos não terem sucumbido no medo e terem permanecido com fé era a presença de Jesus. A presença de Jesus nos livra do temor. E Davi, ele diz lá no Salmo 23 que nós lemos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Eles não deveriam estar com medo porque Jesus estava ali. Não porque o caminho é seguro, não porque a navegação tem que ser tranquila, não porque tudo tem que ser fácil, mas por causa da presença de Deus. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Deus usa o profeta Isaías para dizer para a nação de Israel, para a nação de Judá o seguinte: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor. Só que os discípulos amados se entregaram ao medo. Eles se esqueceram de que Jesus estava com eles. O Rei dos céus, o Senhor de toda a terra, estava no mesmo barco deles. O Verbo que se fez carne, que trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra, estava dentro daquele barco com eles. O barco não podia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco, amados. Nós não precisamos ter medo das tempestades. Não é uma praga de pastor que eu vou soltar aqui, mas é uma realidade. As tempestades virão. Os problemas vão surgir. E essas tempestades podem ser muito maiores do que as suas forças, do que suas habilidades e experiência para resolvê-las. Essas tempestades que surgirão podem desafiar a sua capacidade, a sua resistência, a sua resiliência. Elas podem tirar o leme de suas mãos. As coisas podem fugir do seu controle. Mas você deve lembrar-se, como cristão, se assim você o é, que o Senhor do céu e da terra prometeu estar com você sempre. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sendo Ele o nosso guia, o nosso protetor,
nós não precisamos temer. Mas além disso, aqueles discípulos não deveriam ter ficado com tanto medo e sucumbido na incredulidade por causa do poder de Jesus. E essa passagem nos mostra a manifestação do poder de Jesus, mas não foi a primeira vez. O Senhor Jesus já havia revelado para aqueles discípulos que Ele era o Senhor e que Ele tinha todo o poder. Aquele que estava no barco com aqueles homens era o Criador da natureza, era o Senhor do universo. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla os ventos, Ele controla os mares, a natureza ouve a sua voz e o obedece. Nós seguimos ao Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Ele já destinou o seu povo para a glória. Ele nos chamou e nos converteu o coração. Somos dele, Ele cuida de nós. Quem tocar em nós, portanto, toca na menina dos olhos do Senhor. E Marcos, portanto, insere esse registro da tempestade num contexto que enaltece e destaca o poder de Jesus, porque essa passagem está dentro justamente de toda uma narrativa em que Cristo revela o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Ele revela a sua autoridade sobre demônios, libertando o gadareno de uma legião de demônios. Ele acentua a sua autoridade sobre a enfermidade, curando uma mulher hemorrágica que vivia há 12 anos prisioneira dessa enfermidade. Ele ressuscita a filha de Lázaro para provar que até a morte está debaixo da sua absoluta autoridade e poder. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo. Nós não precisamos temer. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e dirá: Tu és o meu baluarte, o meu Deus, em que eu confio. Nós podemos confiar. Você que está aí nessa luta, atribulado, preocupado, chegou aqui sem expectativas, temeroso, sem saber que decisões tomar. Você que tem sido ameaçado, humilhado ou humilhada. Você que tem sido colocada em xeque diante de situações da sua vida que você não sabe mais o que fazer. Você não tem motivos para temer, minha irmã. Você não tem motivos para entrar em pânico, meu irmão. Por essas 3 razões. A promessa de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus. Repita comigo, diga: com um ensaiozinho bem feio e bem fraco, eu vou deixar passar. Promessa, presença e poder. A promessa de Jesus, a presença de Jesus e o... Só as mulheres. Ô Sansão, tira daí, meu filho. Tá querendo dar uma mãozinha para as meninas, é? Mulheres, de novo. Agora vocês vão ouvir os homens. Vamos lá, homens. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Quando as situações difíceis da vida te assaltarem e quiserem fazer você recuar, lembre das promessas de Jesus, da presença de Jesus com você e do poder que Ele tem. Amados, a reação dos discípulos ao milagre foi em forma de uma pergunta.
Quando eles viram Jesus se levantando, eu não sei quando eles acordaram, o que é que eles acharam que Jesus ia fazer, se Jesus ia ajudar eles a remar, se Jesus ia coordenar, olha, Pedro, faz isso, ou Mateus, age dessa forma. Eu não sei o que eles imaginavam que Jesus ia fazer quando eles o acordaram. O que eu sei, e fica entendido pela narrativa, é que eles se surpreenderam com o que aconteceu. Eles não imaginavam que Jesus iria fazer aquilo. Jesus se levanta e fala com os ventos como se estivesse falando com uma criança que não tinha alternativa a não ser obedecer. E Jesus diz: vento, aquiete-se. Quando Jesus fez o vento cessar e o mar ficou calmo com águas plácidas, aqueles discípulos, eles se acalmaram diante da tempestade, mas ao mesmo tempo ficaram amedrontados e perturbados diante da realidade de que estava com eles alguém que era muito maior do que aquilo que eles imaginavam. E Marcos diz que eles temeram grandemente. Eles tinham medo antes da natureza, agora eles têm temor do Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento e agora eles estão cheios de temor, porque estavam diante daquele que é o Senhor do vento. Antes eles estavam com medo da tempestade, mas agora eles estão cheios de temor diante da majestade de Jesus. Queridos, quando passa o medo da tempestade, quando passa o medo da morte, eles são acometidos por outro tipo de temor, que é uma sensação de assombro, por causa do fato de que Deus, na pessoa do seu Filho, estava bem ali. Jesus é perfeitamente Deus. Ele é o Criador, o sustentador, o interventor da natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando ele fala. Todo o universo se curva diante da sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus. É Ele quem livra o seu povo, é Ele quem acalma as tempestades da nossa vida, é Ele quem abranda os temporais da nossa alma. O mesmo Jesus que dormiu exausto depois de um dia de ensino, Ele levanta-se e repreende o vento e o mar e surpreende os seus discípulos, porque Ele sempre está no controle das tempestades que nos ameaçam. Ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. Lembre-se disso. Os problemas que você está vivendo, as lutas que você está passando, o Senhor pode cessar isso a qualquer momento. E se Ele ainda não cessou, é porque Ele tem utilizado essas lutas e dificuldades para trabalhar no teu caráter, fortalecer a tua fé e provar você em alguma área que Ele vê necessário, porque Ele é o Senhor das circunstâncias. Na hora da tempestade, queridos, portanto, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força se esvai, nós precisamos clamar ao Senhor. Se as coisas estão fugindo do seu controle, lembre-se que elas continuam sob o controle do Senhor. Jesus é o Deus dos impossíveis, Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele é o Senhor da nossa vida. E assim como Ele é o Senhor dos céus, dos ventos e dos mares, Ele quer ser o Senhor da sua vida também. O teu Senhor e o teu Salvador. Senhor e Salvador pessoal. Ele quer estar contigo, Ele quer te ajudar diante das tempestades da vida. Ele quer aquietar as tempestades do teu coração. O problema não é passar pela tempestade. O problema é passar pela tempestade sem Jesus. Essa é a pior de todas as tempestades. Viver sem Jesus. Viver sem Jesus é viver sem a vida. Viver sem Jesus é estar morto. Porque Jesus é a vida. E sem Ele você está morto por causa dos seus pecados. Escravo dos seus pecados, condenado pela justiça de Deus. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. E o que fazer diante disso então? Você não pode fazer nada.
Não há nenhuma obra que você possa realizar, não há nenhum esforço que você possa empreender para resolver o teu problema em relação aos teus pecados, o teu problema diante da justiça e da ira de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar, e essa boa notícia chama-se Evangelho. E o Evangelho diz que o que precisava ser feito já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, no nosso lugar, para nos salvar. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados para colocar na nossa conta a sua justiça e nos libertar. Isso significa que se você crê nessa mensagem e se arrepender sinceramente no seu coração dos seus pecados, reconhecendo que você é um pobre, miserável pecador que desesperadamente precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Se você confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você será salvo, será perdoado, e o Senhor fará de você um filho dele, tornará você um filho dele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, muitos dizem que tem Jesus. Muitos dizem que já tem Jesus, mas não tem. Não tem de verdade. Não tem Jesus como único Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Porque para isso acontecer, você precisa convidar Jesus para entrar no barco da sua vida. E você não pode mais navegar sem Ele. E você precisa entender que a partir desse momento que você entrega a sua vida a Ele, é Ele quem vai dirigir a tua história. É a vontade dEle que vai prevalecer. Então abra o seu coração. Arrependa-se de seus pecados. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Receba-o como Senhor e Salvador. E confesse-o como o Salvador da sua vida. Fazendo isso, você receberá o seu perdão, Ele vai habitar em seu coração, e tudo se fará novo na sua vida. Ele te dará a vida eterna, a paz que excede a todo entendimento, a alegria verdadeira, e você habitará com Ele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Convido você a orar comigo, feche seus olhos, aonde você está. Diante dessa mensagem, clame ao Senhor. Diga: Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Senhor, faça-me entender que como cristão, eu não tenho mais razões para viver desesperadamente, para viver murmurando, para ser dominado pelo medo. Eu não sou mais escravo do medo. Jesus me libertou, eu tenho a promessa de Jesus, eu tenho a presença de Jesus e o poder do Senhor Jesus comigo. Deus, toma minha vida em Tuas mãos e não importa o que aconteça, ainda que eu enfrente as mais violentas tempestades, que os meus olhos se voltem para o Senhor. E você nessa noite que aqui está, que ainda não é um cristão, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não é um filho de Deus, essa mensagem é para você. Abra seu coração, entregue sua vida a Jesus, arrependa-se de seus pecados, creia nele para a sua salvação. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, derrama sobre nós da Tua graça. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito e fortalece-nos. Que esta mensagem, Senhor Deus, reverbere no coração dos Teus filhos que aqui estão, produzindo as mudanças, as atitudes, a fé e as disposições da alma, Senhor Deus, que são necessárias e só são possíveis se o Teu Espírito agir na vida dos Teus filhos. Toma-nos em Tuas mãos, ó Deus, derrama sobre nós a Tua graça e capacita-nos a enfrentar as tempestades da vida, sabendo que a Tua promessa, a Tua presença e o Teu poder fazem toda a diferença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória ao nosso Deus. Queridos, nós vamos cantar um louvor agora. E nós vamos entregar os dízimos e as ofertas. Você que não faz parte dessa igreja, não se sinta constrangido. Esse é o momento da Igreja Batista Nova Vida.
nós, quando fazemos, ofertamos com alegria, não para comprar Deus, não para barganhar com Deus, não para negociar com Deus. Nós não ofertamos para receber de Deus, nós ofertamos porque já temos recebido do Senhor. Então, em nome de Jesus, se você desejar participar desse momento, trazendo dízimo, trazendo oferta, faça isso com alegria, enquanto louvamos ao Senhor, cantando, celebrando a Ele, em nome de Jesus. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O céu se rasgou, sua glória me brindou. Mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz me brilhou, sua glória me cobriu. Mas vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vocês, sei que na sala do trono está, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
borboletas já estão batendo asa lá fora, querendo entrar. Mas eu preciso avisar a vocês o seguinte. Coloca o aviso aqui do cursilho masculino. O aviso do cursilho, por favor. Bom, não foi colocado ali ainda, vai ser colocado. Nós queremos avisar para vocês que nos dias 21 a 24 de setembro, 21 a 24 de setembro, estaremos realizando o 12º cursilho masculino. E você já pode dividir no cartão para participação. Convide marido, pai, amigo, irmão. Enfim, o cursilho tem sido uma ferramenta para edificação, para evangelização, e eu creio que esse 12º cursilho masculino há de ser uma grande bênção. Todas vocês podem pegar as fichas. Quem está com as fichas do cursilho, levante ali atrás. Ali atrás, o irmão Norato está com as fichas do cursilho masculino para garantir a vaga da pessoa que você deseja enviar. Pegue ainda hoje essa ficha, entregue para que seja preenchida e essas pessoas possam participar em nome de Jesus. Avisamos que no domingo que vem teremos ceia, viu, irmãos? Amém? Tá tudo certo aqui? Eu vou pedir que as crianças não fiquem aqui no corredor para não serem atropeladas, né? Porque as irmãs... Vamos lá, gente. Bora. Bora. Vocês vão dar o grito aí? Vamos lá, meninas! Decolores é a primavera florindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Laia, laia. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito em seu coração. E viva a vida! Viva a vida! E desperta na fé ardorosa de ser todas juntas, de mãos dadas nas mesmas estradas. Eu sou tua irmã, de mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas. Eu sou tua irmã, laia, laia, de mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas. Eu sou tua irmã. E decolores é a primavera florindo o caminho. E decolores são todas as flores, são os decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. Laia, laia. Venham todas que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo Jesus. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito em seu coração. Viva a vida! Viva a vida! Desperta na fé ardorosa de ser todas
sou tua irmã. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou tua irmã. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou tua irmã. Bora lá, meninas! Clamando eu sou, acende o fogo. Na 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 eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, vem me corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado, refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Quando a noite fria cair sobre mim, na na na, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Sai do chão! Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi,